A. Acordo de Paris. Tratado assinado por todos os países do mundo, exceto 4: Irão, Eritreia, Líbia e Iémen, pelo qual se comprometem a fazer o que for necessário para garantir que o aquecimento global não vai além de 2 graus acima da temperatura média da Terra antes da era industrial, de preferência 1,5 graus. B. Biodiversidade. Toda a riqueza da fauna e flora terrestres, essencial para o equilíbrio do planeta. C. Carbono. O quarto elemento mais abundante no universo e o segundo no corpo humano. No entanto, extremamente tóxico quando combinado com compostos como o dióxido de carbono, o principal responsável pelo aquecimento global. D. Descarbonização. Prioridade das sociedades desenvolvidas para a próxima década e tema desta edição do 2050 Briefing. Bem-vindos a mais uma conversa 2050 Briefing sobre o tema descarbonização. Todos sabemos que 2023 foi o ano mais quente da história. Sabemos também que no ano 2023 já se atingiu 1,5 graus de temperatura acima da temperatura pré-industrial, que era aquele objetivo que nós não queríamos ultrapassar nunca. Estamos, portanto, em pleno de uma crise climática global, com muitos efeitos a nível de fenómenos meteorológicos que trazem danos em todo o mundo e acumulação de riscos diversos que afetam quer a vida das famílias, quer a atividade empresarial. Portanto, é neste momento um objetivo global a descarbonização, portanto, quer a nível das Nações Unidas, na COP28, disse-se que era o princípio do fim da era dos combustíveis fósseis. Na União Europeia também temos políticas muito apertadas para a descarbonização total, portanto, neutralidade carbónica em 2050, com uma meta intermédia de 55% de redução das emissões até 2030. E em Portugal temos o nosso roteiro da neutralidade carbónica até 2050, talvez 45%, e temos algumas boas notícias que têm surgido na comunicação social. Por exemplo, Portugal é um dos países com maior incorporação de renováveis na produção de eletricidade, que é uma coisa que nos deixa bastante satisfeitos, mas em compensação do ponto de vista, por exemplo, dos transportes. A eletricidade e os transportes são os dois setores, digamos, que mais carbono emitem. Do ponto de vista dos transportes, está quase tudo por fazer. Em 2023, obtivemos valores de vendas dos combustíveis rodoviários que são os mais altos desde o início do século XXI para Portugal. Portanto, continuamos a ter desafios grandes pela frente, enquanto país e, naturalmente, a nível global. Para falar connosco sobre estes temas, temos aqui a Catarina Brito Ferreira, advogada da Moraes Leitão, e também a Sofia Santos, a sócia fundadora da Systemic Consultoria para Sustentabilidade. Portanto, eu vou pedir a cada uma de vocês que, neste contexto que eu introduzi, que certamente não é uma surpresa para ninguém, nos digam que tipo de investimentos é que são expectáveis, que barreiras têm, sobretudo do lado da indústria, das empresas, que é o lado que vocês conhecem melhor, e que perspectivas de futuro é que existem para a descarbonização em Portugal, focando-nos no caso português. Não sei se posso começar. Eu acho que eu revejo muito nesse resumo e, de facto, Portugal tem que se congratular com os resultados que tem nas renováveis. Quanto a isso, não há a menor dúvida. O grande desafio é e serão sempre os transportes, porque, a meu ver, e numa perspectiva muito pessoal, estão muito mais ligados a uma decisão individual. A decisão individual de trocar um carro, de escolher um carro elétrico. Ainda que haja investimentos a fazer também, do ponto de vista público, não só nos postos de carregamento, como também nos transportes públicos que ainda não estão, a descarbonização, o roteiro da descarbonização ainda não está no caminho em que devia estar. Em matéria de investimentos, o Fit for 55, ou Objetivo 55, aponta, entre os investimentos, se calhar só pegando nos transportes, aponta para metas muito claras em termos de instalação de postos de carregamento. E isso pode, de facto, mudar significativamente o panorama, porque, de facto, o maior desafio parece ser o setor dos transportes. Na área das renováveis, portanto, na área da produção de energia a partir de fontes renováveis, o mercado neste momento está a fazer um bocadinho o caminho do investimento público, ou seja, o resultado que nós temos hoje em dia foi fruto de muitas políticas de incentivo às renováveis,
que tiveram um peso também no nosso déficit tarifário, que agora está mais acomodado, vamos dizer assim, mas hoje em dia o solar, sobretudo, é uma forma de produção de energia renovável que não necessita de incentivo. É muito possível, e aí, provavelmente com incentivos públicos, que nós assistamos não só ao crescimento substancial do solar, mas ao crescimento do eólico offshore. Portanto, aí é aquela área, é uma tecnologia, infelizmente em Portugal, nós só conseguimos instalar tecnologia flutuante, portanto, que ainda é um bocadinho mais onerosa do que o fixo, e, portanto, ainda vai precisar de investimento público. O potencial é gigantesco, o Governo já anunciou a vontade de lançar leilões de eólico offshore a breve trecho. Vamos aqui, a agenda das eleições baralhou um bocadinho a agenda dos leilões e, portanto, eu acho que em termos de próximas, o hidrogénio, é muito possível que nós assistamos também a vários projetos na área do hidrogénio, têm desafios muito próprios e eu acho que não têm andado ao ritmo que se esperava há uns anos atrás. Mas certamente o solar, o eólico offshore e os transportes vão ver alterações nos próximos tempos. Sofia, na tua experiência enquanto consultora que trabalhas mais com empresas, o que é que tu achas que as empresas estão a levar a sério este desafio de descarbonização? Por causa dos investimentos. Em Portugal, a necessidade de investimento, o roteiro para a neutralidade carbónica tem lá um valor que indica que para atingirmos a descarbonização em Portugal seria necessário investimentos adicionais na ordem dos 2 mil milhões de euros por ano. Portanto, as contas valem o que valem, os modelos têm as suas insuficiências, mas este é um valor de aproximação de quanto é que seria necessário investir em Portugal até 2050. Portanto, estamos a falar de 2 mil milhões por ano. Não me parece que esse valor esteja a ser efetivamente realizado na economia e não sei necessariamente se esse investimento poderá ser feito pelo setor privado, porque também o que se tem argumentado muito a nível europeu e também a nível nacional é que este grande investimento que era esperado ser realizado em prol da descarbonização teria de ser realizado pelo setor privado e pelas famílias nas suas compras e o setor privado a disponibilizar os produtos que emitem menos emissões de CO2. Esta narrativa do investimento privado eu acho que é um bloqueio de facto ao avanço pela descarbonização, porque há muita tecnologia que ainda é nova, que é o que se está a falar, e vamos lá ver, não vai ser o setor privado nem vai ser o setor bancário a financiar o desenvolvimento de tecnologia nova, ou com mesmo com muito risco, e mesmo não seja totalmente nova, ainda não está numa altura de maturidade, que é para isso que o setor bancário deve emprestar o seu dinheiro. Portanto, esta narrativa de que este esforço tem de ser feito pelo setor privado, eu acho que é uma falácia, até porque nós conseguimos ver que, de facto, o papel do Estado tem de ser muito elevado, não só no financiamento, mas também em fazer com que esta transição seja justa, não é? O chamado justo, a transição justa, porque nós conseguimos verificar que sempre que há uma medida pública em prol da descarbonização, e nomeadamente isso implica um aumento dos preços dos combustíveis ou qualquer outro processo relacionado, por exemplo, com o que se passa agora em França com os agricultores, tem a ver com os fertilizantes, etc. Portanto, o que é que acontece? Há uma manifestação pública contra essa medida e, portanto, o que vai ganhando, o que se vai sentindo é que os temas ambientais não são populares e contribuem para a instabilidade social. Portanto, andando um bocadinho para trás, eu acho que, e para responder à tua pergunta, como é que estão as empresas a percepcionar este tema? Eu acho que as empresas já perceberam o problema das alterações climáticas e mesmo aquelas que ainda não perceberam, quando ouvem, percebem imediatamente. Portanto, não é assim tão difícil constatar que as coisas estão a acontecer. Que as coisas estão a acontecer. E conseguem ter a vontade e consegue-se perceber que as empresas ficam verdadeiramente preocupadas e conseguem perceber que isto é um mecanismo, que o clima é um risco financeiro e que este risco financeiro já está a entrar na política monetária a ser definida pelos bancos centrais, conseguem perceber que faz sentido que os bancos comecem a pedir informação sobre qual é o seu grau de descarbonização, porque percebem que isso é um risco. Portanto, essa lógica as empresas percebem. Depois ficam com a questão, como é que eu vou buscar capital ou que apoios é que eu tenho
para conseguir avançar. Por exemplo, há muitas empresas em alguns setores que são setores, quer dizer, a maioria das PMEs recorre muito aos investimentos com PET, etc. E, portanto, só vão investir neste tema quando esses avisos tiverem dinheiro para investir nestas matérias. E, portanto, o que eu noto é é fácil as empresas perceberem o problema, faz sentido, querem depois implementar, porque também percebem que ter essas práticas hoje em dia já entra muito nos cadernos de encargos de concursos internacionais e etc. E, portanto, já percebem que é um fator diferenciador. Há muitas formas de fazer isto. Por um lado, é essa abordagem mais das fontes de energia, portanto, a um nível macro. Se Portugal inteiro fosse 95% renovável, as empresas conseguissem utilizar energia elétrica no seu processo de produção, a coisa estava mais ou menos estabilizada, à exceção dos transportes, mas aí imaginemos que todos também tínhamos um elétrico, o problema estava mais ou menos tranquilo. A questão é que não é só isso, não é? Para já, muita do processo industrial precisa de mais poder calorífico do que a eletricidade. Claro. E, por outro lado, a mudança também dos veículos não é uma coisa acessível. Por isso, respondendo à pergunta novamente, acho que estão a levar o tema a sério, acho que percebem que é um tema interessante, que é diferenciador. Tem muitas PMEs que querem mesmo fazer, porque já têm os seus clientes a pedir e querem demonstrar que têm menos emissões, etc. A questão é desconhecimento total de como é que isto funciona, o que é preciso fazer, e depois, onde é que eu vou buscar o dinheiro? Por isso é que eu acho mesmo que esta parte do apoio financeiro lá está. Sim. As renováveis, nós hoje temos as renováveis que tivemos porque houve uma aposta pública, que na altura toda a gente não gostou, mas passados uns anos afinal é bom. E os resultados estão à vista. Os resultados estão à vista. E, quer dizer, e foi sempre assim. A internet apareceu disponível para todos porque o Estado americano, ao nível da defesa, investiu em estudar e em pensar, não é? E depois, a dada altura, essa tecnologia democratiza-se. E não percebo porque é que nos temas ambientais tem de ser o setor privado a avançar com tudo. Eu até posso fazer Sim, aqui claro um bocadinho sim. de diálogo, mas eu acho, aliás, que é precisamente a combinação adequada de investimento público e financiamento privado que dá o sucesso. Ou seja, aquilo que aconteceu nas renováveis, e até olhando para trás conseguimos dizer que se calhar elas podiam ter tido ali um mecanismo de revisão do incentivo mais regular para não ter alguns dos resultados que teve, mas os resultados foram fruto de um incentivo público regular estável, que não foi revisto retroativamente, ao contrário de outros países. Espanha, e que permitiu estabilidade e permitiu à banca dizer, eu vou lá. Claro. Portanto, houve de facto financiamento privado, mas um financiamento privado que se sentiu confortável com a estabilidade do enquadramento regulatório. Sim. E, portanto, eu acho que é preciso um dedo certo. É preciso perceber quais é que são as tecnologias que não são maduras, quais é que são as tecnologias que mais prometem, não é? Eu gosto muito da ideia da tecnologia das ondas. Eu sou advogada, portanto estou a falar um bocadinho fora de pé, mas ainda ninguém me conseguiu demonstrar uma tecnologia das ondas que tivesse resultados muito evidentes. Eu acho que é preciso escolher quais é que são as tecnologias que apresentam resultados, quais é que não são maduras que precisem de incentivos, e depois frutificar um enquadramento regulatório estável que permita ao setor privado ir e fazer o resto. Porque eu acho que aquilo que eu sinto, por exemplo, dos nossos clientes bancos, também os temos, é que eles estão muito disponíveis para investir em projetos renováveis e em projetos de descarbonização. Estão ultra interessados em fazê-lo, até por imposições regulatórias, por causa da taxonomia europeia. Hoje em dia os bancos têm todo o interesse em investir em projetos renováveis. Agora, muitas vezes precisam desse enquadramento regulatório para o risco. Como é que estamos em Portugal? A Catarina é capaz de ter mais informação do que nós. Como é que estamos em Portugal em termos de Carbon Capture and Storage, portanto, a captura e armazenamento de carbono? Eu acho que daquilo que eu conheço, por acaso temos uma novidade recente, que ainda, eu acho que vai precisar de muita regulamentação, que é o mercado voluntário de créditos de carbono. O diploma foi publicado agora há pouquíssimo tempo, no início deste ano, e é possível que venha mexer um bocadinho com essa realidade. Aquilo que eu conheço é que há vários projetos de investigação, muitos deles associados a grandes empresas portuguesas, que estão muito interessadas em olhar para isso. A própria União Europeia e a Comissão está muito focada em olhar para os projetos de captura de carbono,
este mercado voluntário de créditos de carbono parece querer dar um empurrão a esse lado, porque ao premiar a produção de créditos de carbono e ao permitir que venham equilibrar com emissões de carbono, pode ser que dê aí um empurrão. O que eu não conheço, e aí devolvo-vos um bocadinho a pergunta, é se a ciência nesses projetos já está lá, ou seja, já há projetos suficientemente provados do ponto de vista científico que permitam pôr este mercado a funcionar. Porque há de facto muito interesse regulatório em apoiar este tipo de projetos. Mas eu também tenho... Sim. Mas, o mercado voluntário de carbono, ótimo primeiro passo, é fundamental. Eu acho que é preciso as empresas também lerem bem o que está lá. E eu acho... Porquê? Porque há muito ainda na expectativa de mercado, ok, eu agora vou conseguir compensar e vou conseguir gerar créditos. E nós começamos a falar créditos de tudo, não é? Créditos até de edifícios, se eu ponho uma melhor tecnologia, sim, atenção. Há mercado desde que alguém queira comprar. Portanto, o mercado voluntário regulado de carbono, esses créditos à data não são aceitos, nem sequer estão lá dentro. E é preciso, isso na realidade só são considerados como créditos todos aqueles créditos que possam ser gerados de situações que não existem hoje. Portanto, que só são viáveis porque há um mercado. O que significa que as empresas que atualmente já vendem créditos e já vendem créditos certificados não podem achar que eu agora vou colocar estes créditos no mercado porque já há mercado. Portanto, o mercado voluntário de carbono não vem para puxar pelo mais uma questão de lucrativa. Vem por uma questão de compensação de emissões. E isso acho que é muito importante porque há muitas empresas que acham que agora vão ficar ricos com o mercado. Vou comprar uma terra, vou comprar ali umas coisas. Não é bem assim. Há de facto muita vontade de se comprar os créditos para se dizer que se compensa. As nossas metodologias em Portugal estão a ser definidas, portanto, mas vão de ser com base nas metodologias internacionais. Isso não é difícil, elas existem, portanto é possível ter metodologias que garantam que de facto aquilo sequestra o que é suposto, depois há as verificações por terceira parte, portanto isso há de ser todo um processo que também tem de ser definido para Portugal. Sim. Vai demorar o seu tempo e portanto, quer dizer, este mercado voluntário, para ter a plataforma digital, para ter tudo mais, a transparência vai demorar um bocado e se calhar pode não ser exatamente aquilo que as empresas desejariam. Sim. Antes de terminarmos, eu gostava de voltar aqui a um ponto que a Sofia referiu há pouco, o tema da transição justa, que eu penso que é um ponto que é muito importante, até porque se nós tentarmos implementar políticas ambientais à revelia das famílias e dos setores, por exemplo, agora temos visto, como referiste, o setor agrícola na rua, os tratores, as pessoas ficam revoltadas porque sentem que estão a pagar o custo de qualquer coisa que não é justo. E eu creio que era importante nós termos bem claro o que é que significa a justiça neste contexto, ou seja, quem polui deve pagar. Esse é um princípio básico da legislação internacional há 50 anos, pelo menos, o princípio do poluidor-pagador. Mas como é que garantimos que o custo dessa transição não recai de forma, digamos, desproporcional sobre os setores mais frágeis? Acho que aí é a questão da política fiscal verde, que já se começou a fazer numa altura difícil, quando andava cá a Troika, portanto os primeiros passos foram dados, entretanto a Troika foi-se embora e não se fez muita coisa sobre a fiscalidade verde. Tu participaste, não foi? Participei, aliás o adicionamento ao carbono, infelizmente na pandemia foi suspenso, foi congelado, digamos, em vez de ser atualizado. Isso foi uma das coisas que foi que eu achei mais desagradáveis, digamos, da política fiscal, porque bloqueou-se um instrumento de política fiscal verde por causa de uma coisa que não tinha nada a ver e portanto foi bastante mal executada essa política, mas eu creio que hoje em dia já está em transição novamente em ajustamento, digamos, para o valor que tem que ter o adicional ao carbono. Mas nós vemos algumas destas manifestações as pessoas a dizer que queremos que acabem com o adicional ao carbono. Aqui a questão é essa, e vai ser cada vez mais. Eu acho que o que temos de ter presente é que até pela onda política que vivemos na Europa e no mundo, as pessoas vão estar cada vez mais contra estes temas, porque no curto prazo isto de facto acarreta um custo mais elevado para a economia. Pode ser considerado como um investimento para não se ter o custo tão elevado daqui a 20 anos. Agora, de facto, vamos lá ver,
se o preço da gasolina aumentar, quem é que vai sair prejudicado? São, de facto, as populações mais frágeis, são aquelas que vivem mais longe dos sítios de trabalho, são aquelas em que os meios de transportes públicos, por exemplo, são mais difíceis e têm um carro mais velho, que vai poluir mais e que não têm capacidade de comprar um carro mais novo. Portanto, a não ser que haja incentivo de estímulo. A mesma coisa com a questão dos edifícios e da pobreza energética, não é? Quem é que paga mais por energia? São aquelas pessoas que têm os edifícios menos eficientes e que não têm dinheiro para fazer investimentos, porque se forem à banca também não conseguem ter um investimento para fazer as janelas, porque é preciso mostrar as faturas primeiro, mesmo na questão do fundamental, é preciso mostrar as despesas primeiro, para depois ter o reembolso. Portanto, as pessoas não conseguem adiantar. E para as empresas a mesma coisa, as empresas têm que adiantar para depois serem reembolsadas. Portanto, eu acho que aí é mesmo, eu acho que este tema é mesmo em prol da democracia. Eu acho que o clima vai-nos trazer a possibilidade de voltarmos a pensar o que é ter uma democracia. Porque as questões climáticas, em última instância, nós podemos, elas em democracia podem de facto não funcionar se não existir uma política fiscal que de facto proteja aqueles que vão sofrer mais com este tema e que são muitos. E, portanto, Catarina, posso só dar aqui acrescentar? É que eu acho que é verdade, eu acho que a fiscalidade é claramente é chave a perceber como é que nós conseguimos conduzir o comportamento das pessoas, não é? A tomar as decisões corretas. Mas há outros mecanismos de justiça e de adequação social que eu acho que são essenciais. As comunidades não podem ser ignoradas na instalação de projetos renováveis. Eu acho que a nossa lei tinha durante muito tempo uma renda que era paga às freguesias quando um parque eólico era instalado numa determinada freguesia. Eu acho que hoje em dia se exigem, e o legislador já reconheceu isto, exigem-se coisas diferentes, porque a instalação de uma central solar que ocupa uma grande parte da paisagem vai, de facto, produzir efeitos naquela comunidade. E, portanto, é essencial que as comunidades sejam compensadas, sejam ouvidas, sejam respeitadas. Acho que é necessário haver uma ligação com a comunidade grande. É necessário haver educação para o ambiente, a educação... uma educação que eu acho que tem que ser uma educação construtiva e que tem que ter consciência desse enquadramento político em que vivemos na Europa, porque eu acho que é muito importante ter as pessoas deste lado e não fazer apesar das pessoas, ou seja, fazer porque as pessoas querem que isto se faça. E acho que é esta interação que se faz muito bem em países que têm unidades administrativas mais pequenas, porque há muita democracia local, eu acho que é essencial para funcionar. Muito obrigada. É interessante que num tema como este, a descarbonização, acabamos por falar em democracia. Hoje em dia realmente não podemos fugir às decisões climáticas, mas temos que as fazer num contexto que queremos que seja democrático e que não seja um contexto de imposição e de ir contra as pessoas, não é? Portanto, acho que com esta mensagem podemos terminar aqui esta nossa conversa. Agradecemos a vossa atenção e até uma próxima. Eficiência energética. Dos pequenos aos grandes consumidores, é uma das medidas mais concretas que podemos tomar para reduzir as emissões de carbono. Fontes renováveis. Recursos energéticos que se regeneram naturalmente, como a energia solar, a eólica ou a geotérmica. Gases de efeito de estufa. Dióxido de carbono, metano, óxido de azoto, ozono, entre outros. São substâncias gasosas que absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre e a redistribuem em forma de radiação. O seu aumento consecutivo tem levado a uma série de efeitos em cadeia, como o aumento da temperatura, o derretimento das calotas polares e a subida do nível das águas do mar. Em suma, as alterações climáticas. Hidrogênio verde. Um combustível universal, leve, produzido por simples eletrólise, isto é, utilizando corrente elétrica para o separar do oxigênio que existe na água. E APMEI, Agência para a Competitividade e Inovação. O seu presidente, Luís Filipe Guerreiro, é o primeiro convidado desta toma. Da vossa experiência, qual é a indústria ou o setor que estão mais próximos de atingir a neutralidade carbónica e qual tem sido a que mostra maior resistência? Eu penso que não há resistência. O que há aqui, digamos assim, é o maior ou menor esforço que há de uma determinada indústria, de determinado setor, a converter-se para energias renováveis. Evidentemente que aqueles setores que têm
um consumo intensivo de energia, será mais difícil, digamos assim, fazer essa transição mais difícil e com maiores custos, como é evidente. Mas mesmo assim estamos a fazer passos grandes. Há indústrias e setores mais difíceis, por exemplo, a aviação é um setor realmente que ainda tem um espaço a dar, mas já há caminhos, por exemplo, o jet fuel sintético não é mais que se está a fazer agora, e nós temos agendas mobilizadoras que estão a trabalhar nisso, que é o quê? Que é capturar, por exemplo, o CO2 de indústrias poluentes, capturam o CO2, produzem, por outro lado, o hidrogênio verde e conseguem juntar estes dois componentes, que é a base, no fundo, dos hidrocarbonetos, e então fazer um jet fuel sintético, por exemplo, é um caminho. Evidentemente que há indústrias intensivas, de consumo intensivo de energia, sei lá, como a siderurgia, altos fornos, em que realmente, muito possivelmente através da introdução do hidrogênio, será outro caminho. Agora, como eu digo, não há resistência, o que há aqui, digamos, é setores ou indústrias que estão, digamos assim, mais perto, precisam um esforço maior ou menor para fazer essa transição. E o que se pode esperar este ano ao nível dos investimentos e de progresso efetivo? Repara, eu penso que este ano vai ser um ano de aceleração, decididamente. Daqueles números que eu lhe disse há pouco, portanto, nós temos 1.772 candidaturas que foram aprovadas. Neste momento já estão contratualizadas cerca de 1.512, portanto isto corresponde mais ou menos a cerca de 500 milhões de euros que já estão comprometidos, e ainda nos faltam mais 200 e tal candidaturas, que são desses projetos mais pesados e mais complexos. Portanto, nós vamos esgotar a dotação dos 830 milhões de euros, e dado que já pagámos, digamos, a 1.512, digamos, esses 23%, portanto, essas empresas já estão a avançar. E este ano vai ser decididamente o acelerar dos pagamentos e também, consequentemente, o acelerar dessas empresas a colocarem no terreno tudo o que é o processo de descarbonização. Justiça climática. A garantia de que existe um equilíbrio na distribuição dos benefícios e dos custos da descarbonização. Lítio. O elemento central para o fabrico das baterias utilizadas por veículos elétricos. Mobilidade sustentável. Deslocação de pessoas e bens de forma ecoeficiente. Neutralidade carbónica. O objetivo que procuramos até 2050. Conseguir o equilíbrio entre o carbono que emitimos e aquele que somos capazes de capturar. One on One. O segundo momento desta edição do 2050 Briefing. Desenvolvemos esta Call Innova ID precisamente para atacar isso e para que não ficassem, de facto, na gaveta projetos bons. E ela teve muita aceitação desde a primeira hora. E interessante, portanto, em pandemia, obviamente, estava o mundo todo a ver o que é que isto ia dar, não sabíamos, não é? Quando saíamos, como é que saíamos, e era importante ter aqui uma área mais ligada ao governo, não é? Mais ligada à área pública, ao capital público, a dar aqui o mote do que se poderia fazer. E desde a primeira hora esta call teve uma grande aceitação no mercado e, portanto, tivemos muitas candidaturas logo na primeira edição, em que investimos em 40 empresas e tivemos 100 e muitas candidaturas. Depois fizemos a segunda, terceira e agora a quarta edição. Da segunda e da terceira investimos em mais 15 cada uma. E na quarta edição ainda não investimos, ainda estamos em processo, portanto fizemos a call. Vamos investir em 10 projetos e para esses 10 projetos recebemos 85 candidaturas. E estamos agora em processo de seleção. Portanto, estamos muito contentes que já não temos pandemia, mas temos ainda muita procura por esta call. E enquanto tivermos procura, continuaremos a fazer, porque o que nós temos de fazer é aquilo que o mercado nos pede, não é? Aquilo que o mercado aceita, é esse o nosso drive, é podermos fazer
aquilo que seja importante para as startups e para o ecossistema. Na Inova ID temos sempre a descarbonização, a circularidade. Temos evoluído muito bem, há muito a fazer. Na área da descarbonização tem-se falado muito ultimamente, o que é muito bom. Petróleo. Com o gás e o carvão, a santíssima trindade das alterações climáticas, em resultado da sua queima que é libertada para a atmosfera a vasta maioria dos gases de efeito de estufa. Qualidade do ar, o resultado imediato da redução de emissões de gases de efeito de estufa. Renováveis descentralizadas, a produção de energia a partir de uma fonte renovável próxima dos locais de consumo, reduzindo as perdas na transmissão. Sustentabilidade, forma de utilizar os recursos naturais somente até ao limite da sua regeneração. Transição energética, substituição das energias de origem fóssil pelas de origem renovável e tema no centro de qualquer discussão sobre descarbonização. Urbanismo verde, um planeamento urbano que coloca os espaços verdes no coração do modo de vida das suas cidades. Velocípede, forma saudável e barata de chegar ao futuro. Power to X, formas de conversão, reconversão e armazenamento de excedentes de energia renovável em energia para outros setores. Z, de zero emissões, de 3, 2, 1, 0, é agora. Foi o Talk número 9 do 2050 Briefing. Obrigada por estar desse lado e ajudar a partilhar este glossário.